Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra em Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9, que nos diz: as serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado enquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aleluia. Irmãos, falar do povo de Israel no deserto é falar de murmuração o tempo todo. 40 anos no deserto, Deus segurou seu povo para que suas mentes mudassem de direção, para que aprendesse o máximo sobre Deus, o grande eu sou. E o Deus ouvia, era só murmuração. Números 14, 11. E disse o Senhor a Moisés: Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Quanta murmuração! Murmuravam quando saíam do Egito, mesmo vendo a mão poderosa de Deus abater o povo inimigo. Murmuravam pela comida quando Deus mandou o maná. Murmuravam por Deus só mandar o maná. E se queixavam que não haviam carne. E Deus os atendeu mandando as codornas. Corá reuniu um grande número a seu favor e se rebelou contra Moisés. Inclusive sua própria irmã, junto com seu irmão, se rebelou contra Moisés. E quando Moisés mandou os espias a espiar a terra, conjuraram o lugar e a Deus por estarem naquele deserto, onde somente Josué e Calebe foram favoráveis àquela terra. Assim este povo murmurador mudou a vontade de Deus, que estabeleceu que, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, ou qual, 40 dias, que para cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Números 14, 34. 40 anos agora, irmãos, este povo ficaria no deserto para depois chegar a Canaã. Um caminho de 11 dias agora passa para 40 anos. Vemos aqui Deus estabelecendo uma nova norma, uma mudança em sua aliança com seu povo, passando de 11 dias a 40 anos. 40 anos a mais no deserto. Será, irmãos, que 40 anos mudaria a murmuração deste povo? Deus teve que mostrar a este povo que o escolhido para ser seu sacerdote era Arão, não por escolha de Moisés, mas sim por escolha do próprio Deus, através da vara de amendoeira de Arão que floresceu, e mesmo assim o povo murmurando por alimento e por água. E mais uma vez Moisés fere a rocha, e da rocha saem águas. Mas por causa da ira de Moisés e não atender a Deus corretamente, Moisés e Arão não iriam chegar às terras prometidas. No capítulo 21, os israelitas destroem os cananeus, mas depois de Deus entregar os cananeus nas mãos dos israelitas, partiram para o Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho. Mas no caminho ficaram muito angustiados e começaram de novo a falar contra Deus e contra Moisés. Mais uma vez a mesma ladainha, a mesma palavra de murmuração. Quantas vezes Moisés ouviu esta palavra? Não se sabe a sua quantidade. Por que, Moisés, nos fizesse subir do Egito para esse deserto, para que morrêssemos aqui?
Deus ouviu mais esta murmuração e ficou muito designado. Estavam a caminho das terras prometidas. Então permitiu o Senhor que entre o povo serpentes ardentes mordesse estas pessoas, picassem estas pessoas. E muito daquele povo morreu. Pelo que veio Moisés e disse para o povo que tudo o que acontecia era por permissão de Deus, pois o povo havia pecado e estava de novo murmurando e falando contra o Senhor. E novamente Moisés ora ao Senhor, e o Senhor diz a Moisés que para aliviar aquele povo murmurador, fizesse uma serpente de metal e colocasse sobre uma haste. E quando alguma serpente mordesse um deles para sarar da doença, era só olhar para aquela serpente de metal e ficaria vivo. Uma doença mortal e um remédio para o alento. Um Deus que odeia a murmuração e ama a sua misericórdia. Um Deus que corrige aquele que ama. Um Deus que ama, mas a sua justiça prevalece. Um Deus que ama o arrependido. Um Deus que ama aquele que se arrepende e volta para os seus caminhos. Ali naquele lugar Moisés levanta a serpente no deserto e alivia a seu povo. Mais uma vez, até quando este povo continuará com suas murmurações? Até quando este povo deixará de desconfiar em Deus? Deixará de confiar no próprio Deus que faz milagre, um Deus que traz bênçãos. E você, quanto confia em Deus? Tem confiado, tem crido em suas palavras? Tem crido em suas profecias? Ou vive como este povo no deserto? Que lição você tira deste capítulo? Pare, pense e reflita. Um Deus que te ama de uma forma que você jamais conseguirá entender. Ele jamais se esquece de seu povo e você faz parte dele. Creia e tome posse das suas bênçãos. Amém. Aleluia.